Coisa boa, né? Tá tendo um ventinho gostoso. Hoje nós vamos fazer uma live sobre educação. Qual é o futuro da educação com essa pandemia? Com o pós-doutor Cláudio, vai conversar conosco hoje. Mas é um assunto bem interessante. Já vou ter uma musiquinha para o pessoal ir entrando. Pessoal, nós temos curso primeira fase da OAB, curso com mentoria para quem quiser. Temos curso só de teoria e prática. Ah, mas para que prática na primeira fase da OAB? Olha, tu tem que saber como é que se faz as questões, como é que se faz a interpretação. Isso todos os professores vão passar para vocês. O curso da Masa Educacional está seguido fazendo lives com os nossos professores sobre vários assuntos interessantes. Vocês têm que aproveitar essa época de pandemia para irem estudando, se atualizando. Agora mesmo, estou vendo aqui o professor Caio está online também. Deixa eu ver, esperando o Dr. Cláudio entrar, para a gente dar uma conversadinha sobre qual é o futuro da educação na pandemia, o que vamos esperar da educação, quais são os caminhos, né? Aqui no Litoral Norte Gaúcho, então, em Capão da Canoa, nós temos uma unidade do Damas Educacional, no qual eu sou a gestora, Ana Paula Nunes. Deixa eu só ligar uma luz para ficar melhor, olha aí, ó. Esperando o Dr. Cláudio entrar, deixa eu ver se ele já entrou. Ainda não, a esposa dele já entrou, a doutora Carmen. Eu não sei se eu chamo pela doutora Carmen, pelo Cláudio, vocês mandem um sinal aí, qualquer coisa, eu chamo pelo celular da Carmen, sem problema nenhum. Pessoal, temos curso para a Polícia Civil, curso para a Polícia Federal, está previsto 1.000 vagas no final do ano. O pessoal que está estudando, quer estudar para magistratura, a gente tem cursos anuais, cursos semestrais. Foi lançado ontem uma pós-graduação de 6 meses de Direito Penal. Olha só que bacana, é um produto novo aqui do Damas Educacional. Depois a gente tem também vários outros tipos de pós, são 18 cursos de pós-graduações que nós temos. Em Direito Ambiental, Direito Civil e Empresarial, Direito Imobiliário, deixa eu ver o que mais. São vários, Direito Notorial, acho que vai ser pela doutora Carmen, então. Vamos saber qual é a educação, qual é a posição agora da educação a partir da pandemia. E aí, doutor? Olá, tudo bem? Eu estava esperando o teu nomezinho subir, né? Eu não sabia se ia ser pelo teu nome, o nome da Carmen. Eu tive problema no meu celular. Não tem problema. Estava divulgando da Masa Educacional, contando dos nossos cursos. Opa! E aí, doutor, o seu currículo é enorme, né? Eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouco para o pessoal e para a gente ir conversando. Ok. Bom, eu sou doutor em educação, mas eu tenho aderência nas áreas de pedagogia, sociologia, filosofia, psicologia, enfim, essas áreas humanas aí, elas se conversam, né? Tem os cercadinhos epistemológicos muito estreitos, muito limítrofes. Então, a gente acaba discutindo teorias e práticas sobre diferentes aspectos, né? Sociológicos, pedagógicos, epistemológicos, históricos e assim por diante. Sim, e agora com essa pandemia o mundo todo mudou, né professor? A educação tinha um segmento, ou acho que até já iria mudar, mas com a pandemia tudo se acelerou, né? Na verdade, ela antecipou uma transição que já estava por vir, né? A questão da educação à distância não é só um fato, ela é uma realidade desde 2010, mais ou menos, 2012, quando as universidades brasileiras começaram a investir pesadamente nessa metodologia. A sociedade não aceitou com bons olhos no primeiro momento, as empresas também não, né? Não havia muita procura por profissionais que tivessem realizado a graduação
nessa modalidade. Mas depois as coisas se inverteram e agora, paradoxalmente, algumas empresas exigem até que o candidato tenha uma formação em EAD, até porque a sua cultura dentro da organização hoje ela é passada através de cursos em educação à distância. Então, ela espera que o profissional tenha habilidade, conhecimento, responsabilidade e ética na questão de estudar sozinho, né, que é o grande desafio da humanidade. A gente sente essa questão, né, porque ainda mais o mesmo, a gente era telepresencial, mas aí que acontecia, ainda tinha aquela figura do todo mundo vinha assistir a aula, mesmo que a transmissão fosse ao vivo, todos teriam um colega do lado, tem sala de aula, e a transição para o online, onde todo mundo tem que estudar sozinho e se organizar as matérias para não acumular, a gente vê também na prática que é difícil para os alunos, né? Eu queria iniciar falando do projeto, dessa nova metodologia, onde o Covid-19 foi um marco, né? Ele está sendo considerado um marco. A educação antes do Covid, então? As pessoas estão chamando, rotulando até de novo normal. Na verdade, o que ocorre é que a mudança, por conta dessa guerra bacteriológica, ela trouxe uma radical, digamos assim, a mudança do eixo terrestre na questão da educação, seja ela profissional, formal ou mesmo informal. A forma como as pessoas buscam o conhecimento vai mudar completamente, não resta a menor dúvida. Ela apenas antecipou esse modelo e criando, então, um marco daqui para frente, com todos os cuidados que a gente tem que ter com relação à saúde, a educação vai ser procurada para fins pessoais, digamos assim, né? Na verdade, a grande revolução é nos modos operantes, como é que o indivíduo vai se apropriar de conhecimento, não mais numa instituição com paredes, sala de aula, professores e colegas em volta, mas numa outra estrutura completamente diferente, né? Eu vejo que está tendo essa questão toda, né? E o pessoal mais jovem está tendo mais facilidade com essa questão online, né? O bem jovem, porque o adolescente... O adolescente, ele encontra problema. O adolescente e o adulto. Aliás, toda mudança tecnológica na sua fase transitória incomoda aquele que participa dela diretamente. O adulto e o adolescente ainda estão, digamos assim, acostumados a uma versão de educação formal, onde o professor dilui a informação no modelo pedagógico, escrevendo no quadro ou construindo a textos, enfim, ele meio que fatia o conhecimento numa ordenação e vai dando aos pouquinhos para o seu aluno ir deglutindo e refletindo e assimilando. Hoje, isso não vai ser mais possível. O aluno tem que aprender desde cedo a se descobrir aprendiz e gostar de estudar e ter responsabilidade com horários, e a família deve incentivar, enfim. Hoje recai muito mais sobre o aluno a responsabilidade do resultado da educação do que no modelo tradicional, onde a responsabilidade caía muito em cima do professor, né? Que no final das contas era quem recebia a premiação pela vitória ou derrota dos alunos através das avaliações finais, né, de cada ano. Sim, claro. Sim, aí a gente sente bastante isso, né? Como os alunos ainda querem que o professor dê todo o conteúdo mastigado, em vez de eles procurarem. Existe essa tendência, né? De eles não
eles não estudarem sozinhos, não se organizarem sozinhos, então as novas gerações já vão ter esse feeling natural, já vai ser uma coisa bem normal, né? Sim, esse ponto é importante. Dentro do modelo institucional, físico, a escola cumpria um papel mais na tentativa de ser socializante do que educacional, né? Eu costumo dizer nas minhas palestras que os pedagogos que me desculpem, mas a escola formal, básico e fundamental e até mesmo médio, ela não é um ensino socializante. As pessoas não aprendem a serem sociais nesse modelo educacional que nós temos, tão conteudista, onde a criança fica quieta o tempo todo, só o professor fala, pouca interação em sala de aula, quase nenhuma, porque os professores têm um compromisso de conteúdo com a instituição, mais compromisso com a instituição do que com a própria educação. Então, a escola, ela perde um pouco o seu significado, porque o aluno fica muito passivo, ele está comprometido em receber uma bagagem de informações sem refletir, sem trocar, sem fazer digamos assim, uma participação mais proativa, mais protagonista, né? Então, eu acredito que esse modelo novo que se apresenta agora, numa educação à distância, paradoxalmente, vai fazer com que os alunos, estando distante, consigam participar mais. Olha que loucura! Cada um na sua casa, com o computador, conversando com os colegas, tirando dúvidas, assistindo os vídeos ou os audiovisuais, quantas vezes preciso for para que possam compreender. Tiram as dúvidas com o professor. Olha, observa o seguinte, hoje, 2, 3 alunos fazem perguntas no início da aula. E o professor responde. A partir daí o professor diz, pessoal, eu tenho que passar a matéria, não dá para tirar todas as dúvidas e tem que tocar o barco. E o aluno continua com a dúvida, leva para casa muitas dúvidas. No ensino à distância, o professor vai atender todos os alunos, porque as perguntas ficam gravadas na mídia que ele estiver usando, ele responde a cada um. Então, ele dá um tratamento mais personalizado. Olha que incrível. As crianças estão distantes e o ensino está se concretizando mais participativo, mais individualizado, mais personalizado, né? Não, e interessante que quando se começava a falar de estudar em casa, como existe nos Estados Unidos, a gente não conseguia entender, visualizar, pelo menos os brasileiros, eu e as pessoas à volta, como é que isso era possível, como é que ia socializar. E com a pandemia isso ficou mais claro, né, professor? As pessoas começaram a que isso é possível, né? Sim, sim. Os alunos têm atendimento individualizado, eles conseguem conversar com os professores, os tutores, tiram as dúvidas e, enfim, o quadro, nesse sentido, o quadro vai melhorar muito. Dos professores, da escola, porque antes, né, professor, as crianças saíam e as mães, geralmente eram mães, ficavam em casa esperando os filhos. Depois de um tempo, né, as mães começaram a sair para trabalhar, deixavam as crianças na escola e agora, de repente, todo mundo teve que voltar para a residência e muitas mães não sabem como administrar porque... Sim. Olha, infelizmente, a sociedade vai ter que resolver esse problema. E é um problema muito sério. A escola, ela tem vamos dizer assim, uma participação muito grande na possibilidade de que o casal consiga trabalhar durante o dia enquanto a criança está na escola. A partir do modelo da criança estudar em casa, as crianças ficam com quem? Com os avós? Não será possível. Com o babá, só quem tem posses. Então, é um problema a ser resolvido. Com quem fica a criança enquanto ela estuda? O modelo que se descortina, e depois, se você me permitir, eu vou desenhar esse quadro no final da nossa fala, mas o que se descortina é possivelmente uma
uma situação elitizante da educação. Eu vejo assim, não haverá possibilidade da educação ser para todos, porque a menos que a gente melhore o nosso perfil econômico das famílias, onde todos poderão ter condições financeiras para ter os alunos em casa, acho que vai ser problemática essa decisão. É um problema que nós temos que resolver. E a gente poderia pensar, professor, que isso ia ser gradual, essa tentativa de modificar, sei lá, não sei, uns 5 anos, mais ou menos, de repente a pandemia agilizou tudo isso. Olha só o que aconteceu no início desse governo, do governo Bolsonaro. Assim que ele decretou um percentual maior de aulas virtuais no ensino médio, as famílias já começaram a se preocupar e como que essas aulas, essas pequenas horas de aulas no ensino médio em casa podem ser levadas de fato. O adolescente está pegando essa transição de uma maneira muito abrupta. Ele não foi educado para estudar em casa sozinho. Primeiro que ele não domina muito as técnicas do ensino solitário. Ele tem que ser treinado para isso. E segundo, tem aquele senso de responsabilidade e ética que a gente ainda precisa dominar, né? Os pais precisam serem mais rígidos nessa formação, de que ele não pode enganar a si mesmo, sobretudo, e muito menos ao sistema educacional, porque ele vai ter que responder uma avaliação posteriormente. Então, os pais precisam ser éticos, ser honestos, serem responsáveis. E aí? Aí nós temos uma reestruturação social, uma reeducação social que o governo precisa estar atento e talvez até financiar, se for o caso. Educar os filhos numa nova metodologia é também educar os pais. Os pais não podem ficar de fora dessa mudança. Sim, claro. Eu adorei essa frase, né, que eu tenho que treinar o estudo solitário. Realmente, né, o estudo é solitário. E tanto as crianças como os pais, porque, claro, por exemplo, eu não tô, se eu tivesse um filho, se eu tivesse uma criança, né, até se adaptar com isso, eu não estaria, se eu não tivesse uma empresa com esse ramo, provavelmente eu não saberia me disciplinar, né, professor, a estudar, a ter que tirar aquele tempo realmente para isso. Porque muitos pensam, eu não vou estudar hoje porque amanhã tem aula, ou pelo menos uma vez por semana eu vou ter um professor que vai me dar um conteúdo mastigado, e isso está acabando. Você vai no professor para tirar suas dúvidas. Sim. Mesmo. O estudo dirigido, que a sala de aula busca empreender, é um estudo que não vai existir daqui a algum tempo mais. Acredito que bem mais rápido agora com a questão da pandemia. Mas as escolas, elas vão ter uma outra função social. Essa aqui é a discussão. A escola não é mais um lugar onde se depositam crianças para que os pais possam trabalhar. A escola, ela vai ser realmente um local onde a criança vai fazer pesquisa, vai tirar dúvidas, vai ter outras atividades extra classes, música, vai participar presencialmente de laboratórios de química, física, biologia, música, idiomas, enfim, dança, vai aprender instrumentos. A escola vai ser tudo, menos uma sala de aula. Ela será, então, um permanente recreio, digamos assim, né? Se existe um local e um momento onde há socialização hoje no ensino formal, na instituição de ensino, é a hora do recreio, é quando as crianças podem brincar e trocar informações, enfim. Então, esse momento vai ser um momento prazeroso. Esses dias até eu ouvi uma atriz aí da Global dizendo que ela não ia colocar a filha na escola até os 7 anos. Ela falou essa semana, né? E aí questionaram como é que a criança ia socializar. Eu coloco ela na aula de natação, vai socializar com outras crianças, bota
professor? Isso sim, nós educadores acreditamos que a socialização é fundamental. Mas esta escola conteudista, ela não exerce esse papel há muito tempo. E isso nós questionamos várias vezes nos nossos trabalhos científicos, nas publicações, nas feiras e congressos, se discute muito, porque a escola não é socializante nesse modelo conteudista. E agora, com essa proposta da escola ser apenas um local onde as crianças vão desenvolver atividades extra-classe, aí sim ela volta à proposta inicial, que é socializar, que é deixar as crianças juntas, aprendendo, percebendo fenômenos, refletindo, fazendo críticas, etc. E professor, nesses últimos 30 anos, este foi o principal marco, ou tem outros momentos distintos, assim, que houve essas mudanças na sociedade? Olha, a questão do regime tradicional, esse que está estabelecido, segundo a lei, nos obriga que todas as crianças são obrigadas a estar dentro de uma instituição de ensino até uma determinada idade. O que esse governo atual do Bolsonaro fez foi criar um decreto onde permitisse a opção das famílias de não ter os seus filhos na escola, aquilo que nós chamamos de desescolarização. Ou seja, as famílias que podem deixam as suas crianças em casa, estudando com professores particulares, enfim, e depois prestam um exame no final do período e assim adquirem o diploma de ensino básico, fundamental e médio. Isso antes não era permitido, hoje já é. Ou daqui a pouco será, com mais intensidade. Ora, havendo uma desescolarização, é possível, é uma tendência de que as famílias mais abastadas do país prefiram retirar as crianças do modelo escolar pré-estabelecido, conteudista, para deixá-los em casa estudando de fato e de direito como eles entendem que deve ser a formação de seus filhos. Se é uma tendência, vai diminuir o número de alunos nas escolas, principalmente as escolas privadas, onde as famílias mais abastadas têm seus filhos. As famílias mais pobres, elas não vão ter esta opção, né, de desescolarização. Mas como a escola está perdendo a sua hegemonia na sociedade, e isso é uma tendência brasileira, ela já não é mais um local ideal de educação dos seus filhos, então vai haver um esvaziamento em termos de sala de aula. Para assistir aulas, a escola, acredito eu, nos próximos 3, 4 anos, ela vai ser bastante questionada. Agora, para as atividades extracurriculares, bom, aí as escolas vão superlotar novamente. A gente teria nesses últimos 30 anos, assim, a educação tradicional, essa transitória e a pós-pandemia. Seria isso? Sim. Tanto as escolas como as universidades, elas não terão mais... Imagina um cenário futurístico, daqui 3 anos, 4 anos, talvez, um pouco mais. Imagine que não haja mais aula presencial. E que os alunos estejam, então, aculturados a estudar em casa. Quando tiverem dúvidas, ligam para a escola mais próxima e estabelecem um contato, provavelmente haverá um custo disso, e eles então vão até a escola tirar aquela dúvida com um professor de química, de física, biologia, vão participar de laboratórios, de estudos, de fenômenos, que é o que não ocorre hoje em dia. A maioria dos laboratórios ficam fechados o tempo todo. Sim. E aí o aluno vai ter uma condição de poder ir até a escola desejada, dependendo de um calendário, e poder participar de uma série de atividades
que vão existir nas escolas. Então, as escolas vão existir, mas não para dar aula. Elas vão existir para servir como um projeto de socialização e pesquisa científica para ajudar os alunos nos seus estudos. Olha que legal. Eu acho muito interessante. E as faculdades, elas também não terão aula. Elas serão objeto de encontros dos graduandos com empresas, através de startups, através de encontros para você conhecer ramos de negócios, tanto comércio, indústria, terceiro setor, enfim. Se você quer estudar gestão de empresas, então você vai até a faculdade e vai encontrar várias empresas tomando conta das salas de aulas para dar assessoria bem realística do mercado, né? O que nós não temos hoje. Você faz uma graduação em contabilidade sem nunca ter entrado num escritório de contabilidade, de administração, de economia e assim por diante. Uma faculdade de Direito sem ter participado de uma audiência, né? Exatamente. Vocês são obrigados, os advogados são obrigados durante a sua graduação, são obrigados a assistir aqueles confrontos entre promotoria e advogado de defesa, tribunal do júri, para vocês começarem a vivenciar a experiência de mercado. Poucas profissões têm esse privilégio, pouquíssimas. Talvez a medicina, porque é obrigatório o ensino dos procedimentos, né, cirúrgicos, enfim, a prática é muito importante, e daí a residência, mas a maioria das graduações, elas são essencialmente teóricas, o que é um desastre. Sim, claro. É bem isso. E, professor, tem algum motivo, assim, da queda da produtividade dos estudantes, segundo o SAEP? Olha, eu vou dar a você o resultado de pesquisas, né? Durante o meu doutorado, um dos trabalhos que nós publicamos deixou bem claro que até a quinta série as crianças estão no Brasil num momento maravilhoso e é uma ascendência em termos de índice. Ano após ano. O nosso índice O professor Walter Nunes está na live. Opa! Tudo bem, Walter? Um abraço. Obrigada pela presença. Oi. Até a quarta, quinta série, os pequeninhos, eles participam muito ativamente da sala de aula. A partir da quinta série, muda-se o modelo educacional, a criança passa a ser passiva, senta na carteirinha, começa a copiar o tempo todo, leva para casa um conteúdo, tem que decorar muitas vezes, detestando aquilo, porque como ela não experimenta a prática, a vivência daquele fenômeno, para ela é uma decoreba chata, ruim, depois presta uma prova que também não avalia. A questão de ficar sentados, aí tem que repetir o ano, porque não consegue se adaptar ou ficar quieto, né? Sim, mas olha só, o que é catastrófico nesse modelo a partir do quinto ano? A criança então fica passiva, ela para de ser protagonista, ela não participa mais ativamente da sala, ela passa a ficar passiva e isso acarreta uma série de outros problemas. E um dos índices que eu estudei foi a questão da timidez. Até a quinta série, as crianças não são tímidas. Uma ou outra, dependendo do problema, se houver algum fundo patológico, etc. Mas, na essência, as crianças são muito joviais, muito brincalhonas, muito participativas. Mas a partir do modelo em que você coloca as crianças quietas na sala de aula, e aí elas passam do quinto para o sexto, para o sétimo, já no sétimo, 2 anos de passividade, e as crianças começaram a ter sintomas de uma timidez terrível. Pergunta para uma criança que está fazendo a 8ª série se ela gosta de ir lá na frente comentar um livro que leu, ou um exercício que fez. Olha que eu sou comunicativa, todo mundo diz isso, mas eu de mim quando na escola, eu não lia.
Pois é. Sabe por quê? Porque você passa a assumir um papel passivo, você fica escondido numa quietude dentro da sala de aula que ninguém te ouve mais, você não se expõe, você não fala, é só o professor, você copia. Então você começa a ficar tímido. Toda a sala de aula fica tímida diante da vida. E o que acontece? Entra a fase adulta, a criança não, quando entra na universidade, esse adolescente, ele continua tímido. E ele faz uma graduação mais tímida ainda, porque o conteúdo, o modelo conteudista continua na graduação. E ele vai para o mercado de trabalho e você não consegue tirar dele o que ele sabe, porque ele é tímido, ele está retraído. Alguns procuram um psicólogo, psiquiatras, enfim. É trágico. O modelo conteudista é trágico. Por exemplo, na área do direito que eu lido mais, que não tem coragem de fazer uma audiência, tem medo de fazer uma audiência, justamente por causa disso, então, né? A pessoa que vem desde a infância e eles não se dão conta, né? Na área de vocês, a advocacia, pelo amor de Deus, se você pegar um promotor ou um advogado tímido, ele está fadado ao insucesso. Tem que ser uma pessoa jovial, inteligente, faladora, etc., né? Tem que ter Mas agora, fazendo uma reflexão, antes, eu acho que os advogados eram muito mais, não sei, ou eram poucos, tinha mais teatrais, tu via mais falar sobre isso. Hoje em dia, tu não escuta mais um grande júri, que teve um jogo de cintura. É isso também, professor? Sim, porque na graduação, vocês não tiveram muito tempo para fazer oratória, para fazer simulações, né? Eu lembro que eu já tive turmas de advogados nos meus cursos e eu perguntava para eles, declame uma poesia. Ah, não sei, professor, como assim? Quer dizer, eles não conseguiam ter como público nunca nas suas vidas por um modelo muito passivo de ser, não é muito na deles, né? E quando eles precisam falar em público, é sempre muito técnico, eles falam estritamente aquilo que está no papelzinho, senão ele já começa a ter uma timidez acentuada, né? Isso em a maioria das profissões, você encontra profissionais tímidos hoje em dia, retraídos, tímidos, pouco reflexivos, poucos críticos, né? Não expõem a sua posição diante das coisas da vida, né? Exatamente por esse modelo. Mas aí, só para pegar o gancho e fechando um parênteses, no modelo pós-pandêmico, nós vamos ter um tipo de aluno muito mais participativo. É um paradoxo. Como assim? Se ele não tem um modelo socializante, como ele será mais expansivo? Porque ele vai precisar correr atrás da informação. Ele vai ter que ligar para as pessoas no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, nos modelos de comunicação que estão sendo construídos na sociedade, para perguntar para ele vai ter que buscar informação, vai ter que fazer pesquisa. Será que o que eu estou pesquisando está correto? Preciso discutir com os colegas, preciso ver trabalhos anteriores, enfim. É um aluno que vai ter um domínio maior sobre a sua situação de aprendizagem, o seu modelo de aprendiz. É um paradoxo. Ele não é teleguiado mais, ele não tem mais aquela coisinha mastigadinha na sala de aula, ele vai ter que fazer por onde? A juventude é engraçado, a juventude faz isso fora da sala. A garotada hoje é esperta, mas quando ela senta na cadeirinha, ela fica burra, ela fica ruim, ela está fechada, ela detesta aquele ambiente. O maior prazer das crianças são dois: a hora do recreio e a hora da sineta. É terrível, é uma triste realidade, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Então isso vai ser algo bom, né? Daí, por exemplo, tu está estudando em casa, mas vão ter pontos de socialização e as pessoas vão falar mais do que pensam, vão se expressar melhor. Sim. Olha, eu observo o seguinte: no modelo tradicional de ensino, nós temos uma pessoa e vários alunos.
Tá. Ela fala, os alunos ouvem. É uma unidireção de conteúdos. No modelo de ensino à distância, nós temos exatamente o conceito que as crianças já conhecem, que é o conceito de rede. Todo mundo aprendendo com todo mundo. Se eu não sei alguma coisa, o Instagram está me ensinando, eu li no Facebook, a menina de uma outra rede social qualquer colocou um post sobre isso, me interessou, eu vou no Google, o tempo todo a gente está perguntando para o Google o que é isso, o que é aquilo, a informação vem rápida para você. O que nós precisamos na escola, e aí sim, o modelo básico de ensino do 1º ao 4º ano tem que existir ainda presencialmente, logicamente, até para ensinar os pequenininhos o modelo de responsabilidade e de como estudar sozinho. Que, aliás, não fazem isso nem no modelo tradicional, a gente não aprende a estudar. Qual é o professor que ensinou você metodologias de aprendizagem? Não, ele ensinou para você uma porção de ferramentas tecnológicas, uma porção de mídias, mas eu quero saber o seguinte: como é que eu aprendo? Cada criança aprende de um jeito. Eu gosto mais de ouvir, eu gosto mais de falar, eu gosto mais de escrever, eu gosto de desenhar. O professor precisa pegar esta habilidade da criança e dizer: é por esse viés que você vai aprender. Desenha aí. Então você manda todo mundo fazer ditado no modelo tradicional. Como assim, cara pálida? Não é todo mundo que gosta de escrever. Como você vai avaliar uma criança e o seu crescimento cognitivo se ele detesta escrever? Agora pede para ele desenhar. São desenhos maravilhosos. É por aí. É por essa via que você vai ter visão do seu mundo, ou aprender a ter uma visão maior do mundo. É através das facilidades que você gosta de ter e poderá escolher no modelo EAD. E aí, assim, os alunos vão se sentir mais estimulados, porque o jeito como eles gostam de aprender ou de se expressar vai ser valorizado. Sim, a ideia é essa. Esses modelos que vocês experimentam de educação à distância, claro que muitas instituições cometem o erro crasso de pegar o modelo tradicional e transportar para o modelo virtual, que não tem nada a ver, mas como eles ainda não dominam o modelo virtual, a tendência qual é? Grava um vídeo, faz um texto, né? Coloca lá no Google, no Moodle, num ambiente qualquer de aprendizagem, e então você está estabelecendo um contato à distância com o aluno. Isso não é EAD. Sinto muito. Isso é um modelo tradicional de ensino utilizando mediações. O aluno está longe porque está mediado por uma ferramenta, mas não é o modelo EAD. O modelo EAD é algo mais introspecto. Eu sei como aprendo, eu sei como quero aprender, e aí então eu utilizo as tecnologias. E aí preciso, evidentemente, conhecê-las, essas tecnologias, né? Aí o modelo fica mais claro para mim, né? Aí eu estava pensando também, o pessoal que faz concurso público, muitas vezes eles demoram para passar no concurso público, porque eles levam um tempo para entender como é que eles aprendem a matéria. Sim. Né? E assim, provavelmente, não vão encurtar esse período, porque as crianças, os adultos, já vão saber como é que é a maneira que eles aprendem, se é em voz alta, se é desenhando, se é fazendo esquemas. Isso tudo já vai estar desenvolvido, né? Sim. As professoras, os professores do ensino básico... Só por que eu te falei isso? Porque eu vejo muito, como a gente tem concurso público, muitos professores tentando ensinar várias maneiras de como tu tem que estudar. E aí, pela sua fala, dá a entender que os alunos já vão saber disso, o adulto já vai saber. Mas mesmo assim... Quer dizer, no caso específico que você está tocando, que é concurso público, eu lembro que eu já dei muitas aulas para concurso público. Na verdade, é uma metodologia voltada para facilitar a apreensão de conteúdos com a finalidade de desenvolver bem uma prova no final. Não é para aprender, não é para se tornar alguém mais culto, mais inteligente, não.
São metodologias que o professor desenvolve, e aí tem que ser várias, porque cada aluno realmente tem uma percepção diferente. Tem alunos que passam em concurso apenas ouvindo vídeos no YouTube. Outros precisam passar o dia inteiro resolvendo exercícios, adoram resolver exercícios, é a forma como ele aprende. Outros já gostam de livros teóricos e aí compram livros das livrarias e ficam lendo o tempo todo. Bom, cada um vira frente, o primo da Carmen, ele entrou aí, meu amigo. Opa! O Vira já está aí, nos prestigiando. Obrigada. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui tentando entender esse processo que estamos atravessando no momento com relação à educação, à doença, através do Covid, que, aliás, não é uma novidade. O Covid, o coronavírus não é novo. Esse é novo, mas o coronavírus já é uma figurinha carimbada. Nós temos outras doenças que matam tantas pessoas também. Nós temos que ter cuidado com a higiene para qualquer doença. Se eu colocar o pé num parafuso ou num prego enferrujado, vou pegar tétano. Tétano mata, dependendo da circunstância, hoje em dia. Então, o que faltou? Faltou higiene, faltou cuidado, etc. A gente tem que ter cuidado com muita coisa, né? Mas daqui para frente, mais ainda, porque essa não vai ser a última doença bacteriológica que nós vamos ter, né? Uma coisa interessante da doença, analisa comigo, Ana, uma coisa que aconteceu com as doenças mundiais é que, como hoje nós estamos conectados fisicamente e através das mídias, o planeta ficou pequenininho. As empresas se tornaram multinacionais, a grande maioria que trabalha com o mercado importador, exportador. Então as pessoas estão viajando muito, estão se relacionando, feiras, congressos. Quando deu a epidemia na China, levou muito pouco tempo para ela circular pelo mundo todo e ofendeu todas as geografias do planeta. Então, para a gente ter noção de que se uma bactéria pequenininha, mas perigosa, letal, pode fazer uma volta pelo planeta numa velocidade muito grande, você imagina uma metodologia de ensino eficaz, inteligente, maravilhosa, capaz de pulverizar o povo inteiro, de as pessoas aprenderem rápido umas com as outras, muito mais do que um professor em sala de aula. As pessoas aprendem muito umas com as outras. Aliás, eu adoro o coach, né? No Brasil, essa tendência de você ensinar o que sabe é maravilhoso, porque a metade do Brasil é professor, a outra metade é aluno. Olha que maravilha. Quer saber alguma coisa sobre culinária? Faz curso. Quer entender sobre processos psíquicos? Faz curso. E assim vai. Tem um monte de gente aí montando e se estruturando para ensinar o que sabe. Também, né, professor, para qualquer pessoa que acha que tem condições de ensinar, poder ensinar, só conseguir alguém que compre o seu material, mas qualquer um hoje pode fazer seu curso, Sim. Pode ensinar. Se eu não estou entendendo com a Ana Paula, eu procuro o professor Cláudio, Sim. que vai explicar de uma outra maneira o mesmo assunto e eu vou entender. Hoje você pode transformar o que sabe num projeto educacional, contratar empresas no mundo inteiro que possuem ambientes de aprendizagem. Você utiliza esses ambientes para conectar-se com os seus alunos e começar a desenvolver cursos EAD. Assim como a Damásio tem vários cursos, nós temos uma infinidade, né? Sim. A Open University, por exemplo, tem 100 e tantos mil cursos, tem mais de 10 milhões de alunos no mundo inteiro, todos à distância. Todos à distância. Esse panorama, não sei se você gostaria de tocar nesse assunto, mas esse panorama atual das multinacionais comprando a educação brasileira, principalmente a educação superior, num primeiro momento a gente imaginava que elas estavam comprando o nosso parque físico de universidades.
para implantar metodologias diversas, enfim. Depois a gente percebeu que não, que elas estavam comprando esses parques para transformar em polos de educacional. Então, por exemplo, uma instituição que tenha 40 universidades espalhadas pelo Brasil, agora são 40 polos a mais para aquela instituição que a comprou. E os polos presenciais é onde os alunos vão para se relacionar com a instituição, fazer provas, enfim, né? O modelo institucional vigente ainda obriga que as provas sejam presenciais, e aí tem que ter um polo, etc. E isso também vai acabar, daqui a pouquinho não vai ser mais necessário você desenvolver essas avaliações presencialmente, porque o povo terá se educado com responsabilidade e ética para fazer prova à distância, né? Para fazer prova à distância. Ó, a Jane Freitas dando um ok aí. Que bom estar gostando da live, Jane. Obrigada pela presença. Olha, professora, eu vi umas perguntinhas, eu vou ler aqui, né? Para a gente, né, no seu entendimento, quais são os motivos ou as ações dos governos para que este resultado exista e como poderia proceder para modificar essa tendência? Você diz com relação às avaliações? Isso, é. Olha, eu pessoalmente eu gosto mais do Enem hoje do que como era o Enem antes da reforma. Então, o senhor acha que vai chegar a ser online? Ou sim, não resta a menor dúvida. A avaliação presencial não será mais necessária, porque o aluno não vai precisar... É que está todo mundo apavorado sobre a educação e o senhor está dando assim um conforto. Não, mas acontece... mas a gente precisa explicar. Uhum. A mentalidade da nossa população educacional está mudando. Ou seja, está mudando para um modelo ético e responsável. Hoje, esse índice, esse percentual ainda é perigoso, porque como eles estão acostumados com a prova presencial, o professor tomando conta para você não colar, etc., etc., eles estão acostumados a isso e tenderão a burlar as provas, tenderão a enganar até a si mesmo, evidentemente, na hora da avaliação. Por isso as avaliações são ainda presenciais. Mas já essa reeducação interna dos alunos para que eles sejam éticos e honestos e responsáveis consigo mesmos, vão transformar esses sistemas de avaliação todos em prática online, não resta a menor dúvida. Interessante isso, né, professora? Essa questão também do reeducar, né, as pessoas em relação às provas. E aqui na unidade a gente tem essa... O Enem, eu estava te explicando, o Enem, hoje ele é completamente diferente da prova que você viu antes de 2000, por exemplo. Como é a prova do Enem hoje? Não sei se você tem conhecimento. As questões, elas não dizem mais se são de português, matemática, geografia, história, etc. Elas estão agrupadas em eixos. Você, para resolver uma questão, você não precisa mais saber qual é a fórmula que resolve a questão. Você precisa de um conjunto de saberes que vão te ajudar a resolver a questão. Então, ela se tornou interdisciplinar. É preciso você dominar outras áreas de conhecimento para resolver uma prova hoje do Enem. Você, quando está resolvendo questões de história e geografia, você precisa ter noções de sociologia, você precisa ter noções de matemática, de história, de português, física e química, etc. Mas a prova da OAB também está assim, professora. O Enem eu não sabia realmente, mas a prova da OAB, ele não é mais só sobre... Não diz assim, direito civil, agora é direito civil e vem as questões. É por grupo de matérias mesmo, e a dificuldade dos alunos é justamente fazer essa relação entre todas as matérias. Olha, eu costumo dar um exercício muito legal para você entender o que é o Enem hoje em dia. Tem uma questão do Enem famosa, que é uma criança balançando naqueles... Sabe aqueles portões, aquelas porteiras das fazendas?
Tem uma criança se sacudindo naquele portão. Essa é uma realidade. E aí a questão diz o seguinte: qual é a chance dessa criança cair, de o portão quebrar, dado que tem 3 parafusos e o primeiro parafuso quebra? É uma pergunta. E a segunda, qual a chance do segundo parafuso quebrar? Qual a chance do terceiro parafuso quebrar com essa criança se sacudindo? Como é que você vai resolver esse problema? Sim. Ele não diz para que veio. É um fenômeno físico, mas também ele tem fórmulas matemáticas que podem ajudar na solução. E você vai ter que usar as leis da física junto com as leis da matemática para resolver a questão. É isso que eu quero te dizer. O modelo do Enem está fazendo com que o aluno experimente a solução. E para isso ele precisa passar por aprendizado experiencial. Ele tem que estudar fenômenos e não regras. Ele tem que ter noções de oratória e não regras de português. As regras de português vêm com o uso da oratória. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que, no modelo educacional à distância, ele tem que falar em público, ele tem que falar para as outras pessoas. Como? Através dos vídeos. Alguém vai dizer a ele: escuta, fulano, você errou aqui o português, aqui é isso. Ah, tá. E ele aprende e na próxima vez não faz mais. Mas porque ele passou pelo modelo da experiência. Sim, não é uma coisa decorada, entendeu? É isso. Sim. É só mudar a ótica, é só mudar a perninha. Ao invés de ser conteúdo cheio de regrinhas, é um modelo de vida, é visão de mundo onde você aplica as regras constitutivas das disciplinas. É interessante. Fica mais legal, né? Não, e aí a gente para pensar que antes uma pessoa entrava no colégio, tinha um emprego e ficava 20, 30 anos no mesmo emprego. E o pessoal está muito empreendedor, né, professora? Está mudando muito de emprego, ou quer empreender, quer mudar de ramo, quer ser o dono do seu próprio negócio, né? E como é que tu vê essa mudança de pensamentos, professor? Olha, o ensino médio, ele tem que ser completamente modificado. A gente não está formando pessoas para o futuro ou para a contemporaneidade. Eu costumo dizer que a escola forma pessoas para o século XIX. E nós estamos no século XXI. Então, para a escola formar pessoas para o século XXI, ela precisa olhar para o século XXI e dizer do que é que essa sociedade precisa, que tipo de cidadão ela precisa, que formação ele tem que ter. E para ter esse olhar presente na elaboração das metodologias de ensino e aprendizagem, é modificar o projeto educacional, os seus objetivos. Por exemplo, transformar o ensino digamos assim, numa atividade mais empreendedora. Ele mesmo, por concepção, ser um ensino empreendedor. As disciplinas fazerem uma diretriz que torne o aluno um sujeito empreendedor. Ele sai da escola com vontade de abrir negócio e não de assinar carteira. O meu sonho dourado é trabalhar no Banco do Brasil, é trabalhar no banco qualquer, enfim, ou trabalhar na fábrica. Não, o sonho das pessoas é ter um trabalho da qual elas gostem de fazer e ganhem o suficiente para isso. E a maioria delas, dos sonhos, é empreender. As pessoas dizem: eu queria tanto abrir um negócio, eu queria montar uma fábrica disso, montar uma fábrica daquilo. Termina a escola, onde é que está a pessoa? Está trabalhando ali de balconista no comércio. Mas cadê o teu negócio? Pois é, eu não sei fazer, eu não tive a instrução na escola, eu não sei abrir negócio, eu não sei mexer com gestão, eu não sei nada sobre leis. A escola não deu nada para ela. Que ensino que a escola te deu? A escola te deu o ensino básico, o elemento essencial para você ser empregado, operário. Essa é a visão que nós temos que mudar. Você sendo empreendedor, você vai aprender essas correlações do mercado, como abrir empresas, como fazer financiamentos, como exportar, como é que se comportam essa questão de produtos, embalagens, etc. É isso.
É olhar para frente. É transformar essa pessoa num cidadão completo, num cidadão produtor, num cidadão feliz. E para isso você tem que mudar os modos operantes. Talvez a educação à distância permita isso. Sabe por quê? Porque nós, professores, vamos começar a elaborar cursos de educação à distância com esse empreendimento. E você vai começar a fazer um milhão de cursos, cada um deles com uma especialidade diferente. Se eu quero aprender como fazer garrafa, eu vou fazer um curso com esse conteúdo. Fuxico. Se eu quero aprender a fazer fuxico ou boneca de pano, eu vou fazer um curso para aprender a fazer fuxico, boneca de pano. E vou abrir meu negócio, porque eu também terei aprendido a fazer gestão de empresa, microempresa, as regras do movimento. Professor, várias pessoas tiveram que se reinventar. Aprender a máscara, a fazer outras coisas, porque o seu local de trabalho foi fechado, né? Tem que se sustentar, e aí tiveram que ser empreendedores de uma hora para outra, né? Sim, esse movimento pós-pandemia está nos levando a acreditar que a sensibilidade empreendedora, que já era nata das pessoas, apenas a escola deveria ter doutrinado, ter ensinado didaticamente, está dentro da gente. Vai aprender como? Na vida, na realidade do dia a dia, errando mais do que acertando, não importa. Tem que alimentar as crianças, tem que tocar as contas, os boletos não param de chegar. Então é isso mesmo, tem que ser empreendedor. Agora já estão começando a desenvolver programas de empreendedorismo, de aprendizagem, né, de como você ser empreendedor. Logo, logo, a gente vai apropriar essas metodologias para dentro do ensino formal, e aí nós vamos ter um leque grande de possibilidades para as crianças. Professor, tá muito gostosa a nossa conversa, uma aula. Obrigado pela oportunidade. O tempo está passando, eu fiz tantas perguntas, né? Nós temos mais 4 minutinhos antes da live cair, né? Talvez uma última questão, assim, rápida. Por que o IAD ainda é tão mal visto, assim, pelos professores, pelos educadores, pelos pedagogos, né? Esses gestores técnicos do MEC? Essa é uma questão delicada, porque... Não, mas o senhor fala um pouquinho, a gente marca uma outra live e o senhor continua. Eu acho que sim, mas só para não deixar você na dúvida. O modelo EAD, ele toca no íntimo das pessoas e das relações, porque ele pressupõe que você tenha que ter princípios definidos, muito elaborados de família. Sim. Como nós temos um percentual muito grande de famílias desfeitas, de famílias dilaceradas, cujos filhos acabam não tendo um cuidado, eles nascem e se desenvolvem, e crescem e se desenvolvem, sem ter essa noção forte de responsabilidade, de ética, de honestidade consigo mesmo, não Sim. necessariamente com os outros. Sim. O sistema EAD só vai ter sucesso se as pessoas forem éticas e honestas consigo mesmas. Verdade. Ponto básico, inicial. Se não houver essa mudança interna nas pessoas, se as famílias não começarem a cuidar dessas instâncias com seus filhos na tenra idade, para que quando eles cheguem no modelo de educação à distância, eles estejam prontos, pelo menos em termos de cidadania, a usufruírem dessa metodologia. Porque, caso contrário, vai ficar difícil, né? Elas não podem mais enganar, não podem enganar mais a ninguém, elas vão ser excluídas de um mercado porque elas não conseguiram se aderir ao sistema. Tem que desenvolver, não vão saber lidar com isso. Eu acho que esse é o ponto fundamental. É fundamental mesmo, as pessoas serem honestas consigo mesmas. Sabe o ponto convergente, tangencial disso? Vai ter 30 segundos. Vou terminar. No modelo atual de ensino, nós temos que colocar
um participante que ficou de fora o tempo todo. Quem foi? A família. Trazer a família para participar do modelo de solução da educação do futuro. É isso. Aí vai fechar a live e vou salvar.